Havia um rei de um determinado reinado, e esse rei ouviu falar que tinha um padre que supostamente tinha poderes curativos. E como esse rei estava sofrendo de problemas na coluna, ele exigiu que esse padre fosse levado ao seu palácio. Chegando lá, o padre falou: tudo bem, vamos te curar. Mas primeiro, me responda algumas coisas. Como que você lida com os seus súditos? Como que você lida com as suas questões internas? O padre começou a fazer umas perguntas assim um pouco incômodas para o rei. O rei não gostou muito dessa ideia, né? E falou: olha só, não tá dando muito certo. Eu preciso de alguém que me cure sem que me faça ter que falar sobre os meus problemas. Então, me arranja alguém que vai resolver meu problema. Me arranja alguém que capaz de fazer isso. O padre foi, beleza, saiu. Meia hora depois o padre retorna e fala: eis aqui a solução para os seus problemas, a pessoa ideal para você. Esse é meu amigo, que por acaso é um veterinário, e ele não costuma conversar muito com os seus pacientes. Para além do sarcasmo, que é bem interessante nessa história, é a minha parte favorita, e obviamente tem uma função muito específica, esse rei representa alguns de nós na vida. Talvez todos em algum momento. Exatamente. Que querem resolver os seus problemas, porque de fato acredito que todos nós queiramos, mas querem fazer isso sem refletir sobre aquilo que está acontecendo, sem pensar sobre a sua parcela de responsabilidade na resolução. E para qualquer coisa que nós precisamos fazer na vida, nós precisamos parar e entender o que está acontecendo dentro de nós, mesmo que essa reflexão dure 5 minutos. Mas agir sem pensar nunca gera bons frutos. Às vezes a gente até acerta, mas por vezes a gente não sabe exatamente o porquê a gente acertou. A gente não consegue acessar algo mais relacionado à razão e a gente fica, como a própria história diz, muito voltado para os instintos, para aquilo que é animalesco. Por isso o símbolo do veterinário, porque os animais obviamente não conseguem pensar sobre aquilo que eles podem fazer para melhorar ou para piorar. E às vezes é incômodo pensar nisso, mas por mais complexo que o problema seja, nós sempre temos sim uma parcela de responsabilidade sobre ele. Pode ser uma parcela muito pequenininha, mas está ali a nossa capacidade de modificar aquela situação. Quer a gente esteja pensando em um problema físico, como é o da história, ou algum tipo de problema emocional. Por vezes essa parcela de responsabilidade pode significar procurar ajuda, pode significar entender que nós não temos a capacidade de resolver aquilo sozinhos e nós precisamos de outras pessoas, quer sejam profissionais ou amigos, pessoas que gostam de nós, para vir ao nosso auxílio e fazer com que a gente consiga mudar de situação. Fato é que o contato com algo mais elevado dentro de nós, com a racionalidade, é fundamental para identificar quais são os fatores não modificáveis e os fatores modificáveis daquele contexto e conseguir atuar naquilo que a gente consegue minimamente controlar. Você falou sobre fatores que podem ser resolvidos ou não, né? Existem doenças que a gente consegue resolver nessa vida. Existem doenças que a gente não consegue. Existem doenças que são kármicas, né? Como as pessoas falam por aí. Mas isso não importa, porque aqui a gente não está falando de doença. Essa história está falando de cura. E a gente tem que entender que cura é um processo interno. A cura não é algo que alguém pode te oferecer, pode te ofertar. A cura é algo que é um estado de espírito, vamos colocar assim, um estado de consciência que a gente precisa encontrar dentro de nós. Se a doença, e independente, eu citei aqui vários tipos de doença, aquelas que a gente vai ter que a gente pode resolver agora, que a gente não pode, mas toda doença ela é uma desarmonia. E a cura, por oposição, ela é um processo de harmonização. Se eu estou com alguma doença, como o João mencionou, seja física, seja emocional, seja o que for, significa que eu tenho uma desarmonia. E, logo, eu preciso trabalhar em cima dessa desarmonia de forma a buscar harmonizá-la e assim eu vou conseguir me livrar daquele malefício ou minimizar aquele malefício na minha vida, né? João mencionou que todos nós queremos resolver nossos problemas. Sim, verdade, mas ao mesmo tempo não. Porque muitas das vezes a gente acha que quer resolver os nossos problemas, mas o que a gente quer é simplesmente se livrar deles. Porque resolver o problema demanda trabalho, resolver o problema demanda esforço, demanda dedicação, demanda atenção e energia. Eu preciso olhar para ele, eu preciso identificar que se há uma desarmonia, que fatores da minha vida estão contribuindo para gerar e para perpetuar essa desarmonia. O exemplo do veterinário é muito interessante, porque
né? Eu não sei se vocês têm animais de estimação, mas eu tenho. E é muito interessante porque muitas das vezes quando você vai levar o seu bichinho pro veterinário, você sabe exatamente os comportamentos que ele tem que levaram ele àquela determinada doença. Mas você não tem como virar para ele e falar, olha, não haja mais assim. Você tem que aprender a remediar aquelas coisas. E na nossa vida, muitas das vezes a gente acaba fazendo a mesma coisa. A gente quer resolver os nossos problemas, mas a gente não muda o nosso comportamento. A gente não muda os nossos padrões que fazem com que aquele problema se perpetue. Então acho que a grande mensagem no final das contas é: não sejamos como esse rei, né? Não sejamos essa pessoa que simplesmente quer terceirizar a responsabilidade pelas coisas. João disse, nós não vivemos isolados, nós somos uma ilha, de fato não somos. Podemos e precisamos sim de ajuda uns dos outros, mas a gente tem que entender que não são os outros que vão viver a nossa vida por nós, não são os outros que vão resolver a nossa vida por nós, e sim nós, através da ajuda dos outros, sim, mas nós, através da nossa consciência, através da nossa responsabilidade, que vamos tornar a nossa vida mais ou menos harmônica. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.